dia. Salmo 81. O Salmo 81 é uma oração. Todos os salmos são como orações ou como músicas, mas específico o Salmo 81. Por quê? Porque depois que nós vimos ontem no Salmo de número 80, depois que nós meditamos novamente sobre Efraim e Manassés, e agora Benjamim entre os dois. Benjamim representa os fatos que eu vivi na minha vida, mas eu vou agora dar um novo nome a todos eles. Benjamim deveria ser Benoni, mas foi batizado pelo pai como Benjamim. Em vez de filho das dores, filho da felicidade. E é isso que nós vamos fazer no Salmo 81. Depois que eu entendo o que aconteceu ontem no Salmo 80, o Salmo 81 me chama a uma nova decisão. Por quê? Porque a decisão de hoje vai dar um novo direcionamento à minha vida. E agora, essa oração nós vamos fazer no dia de hoje. Mas antes eu queria passar para você alguns detalhes do texto. O texto começa da seguinte forma: cantai de júbilo a Deus, força nossa, celebrai o Deus de Jacó, salmodiai, fazei soar o tamboril, suave a harpa com saltério. Aí ele continua aqui e fala o seguinte: ele ordenou como lei a José. José fala de obediência, de fidelidade, de aliança. E a prescrição do Deus de Jacó. Ele ordenou como lei a José ao sair da terra do Egito. Ouço uma linguagem que eu não conhecera. Ouço uma linguagem que eu não conhecera. Essa frase, essa parte do verso nos passa muita informação. Ouço uma linguagem que eu não conhecer. O Senhor está dizendo, tem algo que nós não conhecemos. Existe algo que a gente pode até ver, mas nós não entendíamos ainda. Assim são as coisas de Deus para nós. Lembra que nós falamos agora de uma mudança de entendimento sobre fatos passados? É o que ele está dizendo. Nós nos baseamos e tomamos decisões lá atrás com base naquilo que nós tínhamos como o nosso conhecimento naquela época, que não se compara com o conhecimento que nós temos hoje. Quando ele fala, ouço uma linguagem que eu não conhecera, significa, existe algo que talvez eu até tivesse uma breve noção do que era, mas eu não conhecia profundamente. Existem leis de Deus para minha vida que eu não conhecia. Existem promessas de Deus para mim que eu não conhecia. Tantas coisas Deus tinha para cada um de nós e nos submetemos a uma vida sem Deus lá atrás. O convite desse salmo é para lançarmos as nossas vidas diante de Deus. Se lá fora, sem Deus, sentíamos todo tipo de peso, peso de insegurança, peso do pecado, peso de más escolhas, agora com Deus, Ele vai nos aliviar, vai colocar a promessa nas nossas mãos e vai caminhar conosco. Perceba o que diz o texto. Verso 6, livrei os seus ombros do peso e as suas mãos foram livres dos cestos. Que cestos são esses? Era um cesto da escravidão, onde eu carregava constantemente pesos e pedras e tudo aquilo que fosse necessário para a construção de outras pessoas e não mais para a minha própria vida. Clamaste na angústia, eu te livrei. No recôndito do trovão te respondi, te experimentei junto às águas de Meribá. Essas águas de Meribá são águas que eram amargas e Deus transformou elas em águas boas para beber. E agora, diante das mesmas águas, o que o povo fazia? Poderia agradecer a Deus ou murmurar pelas águas. Percebe? Nós vamos escolher qual decisão iremos tomar de agora em diante. E por fim, ali no final, o Senhor agora ele vai dizer de algumas pessoas que não entenderam e mesmo assim não quiseram andar com Deus. Mas lá no final ele vai dizer, para aqueles que andam com ele, eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Esse é o texto. Mas eu falei aqui que a gente vai fazer dele uma oração. Por quê? Porque todo esse texto está escrito na terceira pessoa, como se fosse para outras pessoas. Olha como ele diz, cantai de júbilo a Deus. Percebe? Cantai. Quem? Eles vão cantar. São eles, distantes de mim. Eu quero trazer esse texto para a primeira pessoa e fazer dele a minha oração. Então convido você que está me assistindo a fechar os olhos. Ouça as minhas palavras e aqui dentro, no seu coração, repita contigo. Eu vou ler na primeira pessoa esse texto e perceba como ele vai ficar. Cantai de júbilo. Eu cantarei de júbilo a Deus. Ele é a minha força. Eu vou celebrar o Deus de Jacó. Eu vou salmodiar e vou fazer soar o tamboril, a suave harpa com saltério. Eu vou tocar a trombeta na festa da lua nova.
É um preceito para Israel e é uma prescrição para o Deus de Jacó. É um preceito para mim, alegrar-me na presença do Senhor. O Senhor ordenou como uma lei, e a mim, eu vou sair da terra do Egito, serei completamente livre de tudo aquilo que me escravizava, porque agora eu ouço uma linguagem que antes eu não conhecia, e essa nova linguagem que agora eu ouço, eu vou segui-la por onde eu for, eu vou obedecê-la aonde eu estiver, e por causa disso, os meus ombros serão livres de todo tipo de peso que me pesava, que me oprimia, que me escravizava. As minhas mãos serão livres dos cestos, que era um peso que eu carregava e não me fazia bem. Eu clamei e o Senhor me livrou. O Senhor me respondeu. E agora, por causa disso, eu tenho a certeza de que eu serei sustentado com o trigo mais fino e eu serei saciado com o mel que escorre da rocha. Essa rocha é Jesus Cristo, o meu Senhor e o meu Salvador. A Ele todo louvor, toda honra e toda glória, que hoje e sempre. Deus te abençoe. Tenha um excelente dia.